Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu Juristoca. E hoje nós vamos debater um assunto que todo brasileiro, toda brasileira, se já não faz uso desse benefício, mais cedo ou mais tarde fará, que é a questão da Previdência, o famoso benefício do INSS. E eu recebo aqui no estúdio as doutoras Carla, seja muito bem-vinda, Obrigada. e a doutora Tainara. Obrigada. Doutoras, a gente sempre conversa aqui com nossos convidados para ficarem tranquilos, é uma conversa, né? E ainda mais Sim. da áreas que a senhora já atua, eu tenho certeza que as informações hoje serão muito importantes para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte também. Doutoras, eu já começo perguntando a seguinte questão. Quando o trabalhador urbano, que há uma diferença, né, entre o trabalhador urbano e o rural, quando ele vai poder requerer o benefício? Em que momento da vida dele ele pode começar a pensar que ele já cumpriu todos os requisitos necessários para conquistar o seu benefício junto ao INSS? Então, para poder solicitar, o benefício, sua aposentadoria, o trabalhador urbano precisa cumprir alguns requisitos. São ele, caso for homem, é 65 anos de idade. Mulher, 62 anos de idade. E para ambos é necessário 15 anos de contribuição, no mínimo. No mínimo 15 anos de contribuição para ambos, que corresponde a 180 meses. Tá? Que a gente pede assim sempre, né, para ficar bem atento, o trabalhador ou contribuinte individual, o MEI, sempre está observando o CNIS dele dentro do aplicativo do meu INSS, porque muitas vezes o trabalhador contribui, às vezes não consta, ou às vezes o empregado deixa, né, o empregador deixa de fazer o repasse do recolhimento para o INSS. E aí, quando o trabalhador ou a pessoa vai se aposentar, vem aquela surpresa. O registro na carteira consta todo o período que seria necessário para aposentar, porém ele não consegue aposentar porque ou o INSS não computou ou porque a empresa que ele trabalhava não fez o repasse do recolhimento previdenciário. Tem jeito? Tem, só que provavelmente vai ter que ser judicial. Dá para tentar também administrativa, mas nem sempre dá certo. Então... E o problema, doutor, é porque assim, a pessoa só vai atrás já quando está na idade. Um exemplo, ela não busca verificar certinho se já tem o tempo, porque assim, tem muitas empresas, né, que elas descontam do seu contra-cheque ali o valor e não repassa para o INSS, não faz o pagamento. E o triste disso é porque as pessoas só vão atrás quando já está na idade, né? Aí ela pode até demorar mais para poder pedir o benefício, porque ela tem que computar aquele tempo que a empresa não recolheu, que não pagou para o INSS. Então é muito importante que o trabalhador, a trabalhadora esteja sempre verificando, né, consultando se de fato a empresa a qual ele trabalha está de fato fazendo aqueles repasses que são obrigatórios, mas que por N motivos talvez a empresa não procede de fato com o repasse, né? Doutora, a senhora ia falar? Tem a questão também do contribuinte individual. Ele, né, faz o pagamento do carnê e é também essencial que ele sempre verifique, porque às vezes ele paga e o INSS não computa, não fica lá no CNIS, nos extratos dele. E aí vai ter que comprovar isso também que pagou, apresentando esses documentos. Doutora, o que é, na verdade, o CNIS? É o Cadastro Nacional de Informação Social. Lá fica computado todo o período que você trabalhou, que você contribuiu com o INSS. Lá mostra os valores de contribuição, se você contribuiu sobre 11%, sobre 20% do salário mínimo. Lá que vai caracterizar e demonstrar qual o valor que você vai ter direito no fim, ou de um benefício previdenciário, como auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria. Todos os seus dados vão estar lá, vão estar computados lá. Então, por isso, é importantíssimo sempre estar atento se esses benefícios, se tudo que está sendo pago, consta no CNIS. Uma outra questão que a senhora disse há pouco também que me chamou a atenção é a respeito da contribuição individual, né? E para a gente encerrar esse primeiro tema, qualquer brasileiro, qualquer cidadão, cidadã pode fazer esse tipo de contribuição ou não? Ele é restrito a uma certa classe de cidadão e cidadã? Não, toda pessoa pode contribuir. Inclusive, existem várias categorias. Existe a categoria do facultativo, a categoria da baixa renda, a categoria de quem do doméstico. Cada pessoa pode contribuir de uma maneira. Se você quiser contribuir, por exemplo, como baixa renda, você vai fazer o teu cadastro, né, no CRAS, e você pode contribuir um valor menor, só que você tem que comprovar que é baixa renda. Se você for
trabalhar, por exemplo, se tiver um trabalho informal e quiser contribuir como contribuinte individual, tem o código específico para isso. E aí você vai fazer a tua aposentadoria no fim. Você vai colocar o valor que você quer contribuir, se é 11% sobre um salário mínimo, se é 20%, você vai fazer o cálculo. Geralmente, nós, advogados previdenciaristas, fazemos esse cálculo, né? Fazemos todo o planejamento, e aí a gente consegue planejar para a pessoa o quanto ela vai se aposentar, quanto ela vai receber no fim. Isso é muito importante e o profissional que faz isso é justamente o advogado previdenciarista, né? Exatamente. Doutoras, há cerca de 4 anos nós passamos pela tão falada reforma da Previdência, né? E o que o trabalhador urbano que contribuiu ou que talvez até mesmo tenha preenchido os requisitos necessários antes, hoje ele teria direito a requerer, ele perdeu o prazo, como que fica essa situação desse trabalhador que pegou mais essa reforma? O trabalhador que, né, ele começou a contribuir antes da reforma. A gente fala que quando se pleiteia o benefício, a gente pede, a pessoa vai receber esse benefício da data que ela pediu. Então, antes, as mulheres, por exemplo, aposentavam com 60 anos, a partir dos 60, tendo 15 anos de contribuição, 180 meses. Hoje já, como a doutora Tainara falou, já é 62 e 180 meses. Se ela não requereu isso lá atrás, mesmo que ela requeira hoje, ela passou pelo período de transição, só que ela vai receber a partir de agora. Agora, para quem tem o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que estava nessas regras de transição, para esse é bem benéfico ele observar se ele tem esses direitos, porque ele vai receber muito mais. E hoje, com a reforma, não é da mesma forma que era antes, né? Hoje, com a reforma, tem que ter o requisito da idade em específico. E antes, não. Você podia aposentar por tempo de contribuição. E para quem cumpriu as regras de transição, ainda pode pedir que o direito é garantido. Igual a doutora estava falando sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje não existe mais, né? Como ela mesma falou, a aposentadoria por tempo de contribuição, você tinha que ter 30 anos de contribuição e não precisaria ter a idade, qualquer idade. Um exemplo, a gente trabalhou 30 anos de contribuição Está com 53 anos. e está com 53 anos. A gente poderia aposentar. Só que hoje não. Tá? Hoje tem que ter a idade, que a idade é definida como 65 anos para homem e 62 para mulher. E o trabalhador que começou a contribuir após essa reforma, ele pega alguma regra de transição? Não, ele tem que observar estritamente o que está na reforma. Como que é o trabalhador que começou, que tem carteira assinada, né, melhor no bom português, de 2019, a reforma é de novembro? Novembro, 13 de Então, do dia 14 de novembro ele assinou a carteira. E aí, quais são os requisitos que ele vai ter que observar, além da questão que hoje, a idade, não há mais contribuição por tempo de serviço? Então, primeira coisa, começou a contribuir a partir de 2019, tem muito tempo ainda, né, para aposentar. Só contribuiu 4 anos. Está muito longe ainda, né? Assim, doutor, as mudanças foram poucas, né? Para homem, continua a mesma idade, 65 anos de idade. O tempo antes era 15 anos, agora é 20 anos para homem. Para quem começou a contribuir a partir da reforma, a partir de novembro de 2019. Para a mulher não teve alterações, tá? Continua 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. E eu falo, no mínimo 15 anos de contribuição. A gente tem 20, 18, quanto tempo a pessoa quiser falar assim, eu vou pedir meu benefício. Hoje eu estou com 18 anos, né? É a partir dos 15. Mas a única alteração que teve depois dessa reforma é que aumentou 5 anos a mais de contribuição para o homem, que agora é 20 anos. Não sabia disso, doutor. Mas agora eu estou preocupado. Eu tenho que contribuir 20 anos, então vou ter que esperar 65 e ainda contribuir 20 anos. Até 20, pode ser mais, se você quiser, porque aí, dependendo do teu valor de contribuição, você vai receber mais. Vou ter que contratar você para a gente fazer planejamento financeiro, planejamento previdenciário. Que no fim é um planejamento financeiro. Você vai ter uma vida digna de acordo com o que você contribuiu, caso você queira se aposentar bem. Doutora, só a critério de curiosidades e fiquem tranquilos, né? A gente está aqui tá numa conversa, porque também é uma questão que eu tenho curiosidade, eu acredito que vários telespectadores também têm.
Por que há essa questão da divisão da idade, né? Por que a mulher consegue mais cedo? Qual é a minha concepção? Será que é porque geralmente as mulheres são donas de casa, têm uma jornada dupla, alguma coisa nesse sentido? Ou algum outro critério que a lei observe em relação a isso? Eu não sei, doutor, sinceramente, eu não sei o motivo, assim, né? Creio eles que os homens podem trabalhar mais tempo fora, né? Não sei se é esse o critério. Não sei se a doutora Carla também... Não vou saber te informar, mas eu creio que seria por essa jornada dupla, criar os filhos, né? Acaba que deixa a mulher extremamente mais cansada, é a mulher que acaba tendo que ter todo parto, todo cansaço e ainda ter o trabalho externo. E por que eu pergunto isso? Porque eu ouvi há uns 15 dias atrás, e é só a título de informação, até mesmo para nossos telespectadores e ouvintes também possam ir atrás, né? O nosso papel teórico é instigar a curiosidade das pessoas. Sim. Há um projeto de lei em debate no Congresso para considerar o tempo da dona de casa. Sim. E o que eu acho uma tremenda justiça, porque o trabalho de uma dona de casa não é brincadeira, né? Não é uma labuta fácil. Nunca acaba. Nunca acaba. É cozinhar, é passar, é lavar, é cuidar de criança, e é 24 horas, porque Sim. enquanto ela está acordada, ela está fazendo, né, alguma coisa. Doutoras, a gente chegou ao final do nosso primeiro bloco, né? Foi bem rápido. Sempre digo aqui para os convidados, né, que é uma conversa, é muito tranquilo, e quanto melhor fluir, né, quanto melhor for a conversa, infelizmente mais rápido é. Não saia daí, nós vamos voltar daqui a pouco para continuar debatendo a respeito da previdência do trabalhador urbano. Até já!